oportunidade para essa pessoa, trazendo aquilo da parte de Deus para as nossas vidas. Eu queria chamar a Eisa, por favor. Vamos colocar de pé, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sentou as mãos aqui. Vamos abençoar a vida dela, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que não falta em nenhuma reunião. O Senhor está aqui. Eu não tenho sombra de dúvida que o Senhor chegou, que o Senhor está aqui, porque o Senhor é o primeiro a chegar. E todas as vezes, papai amado, eu convido o Senhor para fazer parte dessa reunião. E eu sei que o Senhor atende nossos pedidos, ó Pai. Aleluia. Eu quero pedir ao Senhor que assim, meu Pai, como o Senhor respondeu, responde a Cleisa nessa noite. Deus usa ela nessa noite com autoridade e poder. Que no interior dela possa fluir de água viva, assim como ele falou com aquela samaritana. Que do seu interior fluiam rios de água viva que mata a sede. Assim seja ela jorrando nessa noite, diante da tua igreja, diante dessas mulheres que estão aqui para receber. Fala conosco de forma especial, Pai. Eu repreendo agora todo ataque e contra-ataque sobre a sua vida. Todo dado inflamado, toda peste, toda praga que cai por terra, todo levante, perseguidor da sua alma. Eu estou manietando nessa noite, declarando ele frustrado, os planos dele na sua vida. E que o Senhor possa te usar. E que você seja a boca do Senhor, marreta santa neste lugar, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Mais confirmação que tudo que está acontecendo aqui já nem precisa, né? Porque o Senhor já confirmou para mim desde terça-feira, confirmou hoje de novo. E essa obra de arte aqui já é uma confirmação. Então vamos abrir nas nossas Bíblias em 2º Evangelho de João 4. Mas antes de começar a palavra, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui está na caminhada com Jesus? Aleluia. Quem aqui quer encontrar com Jesus? Aleluia. Ou reencontrar com Ele? Aleluia. Caminhar com Jesus é processo. E você sabia disso? Porque aceitar Jesus é muito fácil. O difícil é continuar na caminhada com Ele. Quase sempre, a maioria das vezes, vai ser bastante dolorido. Mas temos a certeza que no final vamos encontrar com Jesus. Amém? Vamos ler então o versículo 4, capítulo 4, versículo 3. Deixou a Judéia mais uma vez para a Galileia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. E aqui, gente, Jesus deu uma pausa e mandou falar para a igreja o seguinte. Sabe o que eu quero dizer para a igreja? Que exatamente hoje é necessário o seu encontro com Jesus. Que hoje, por causa de você, Ele está aqui. Amém? Continuando. No 5. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, José. Havia ali uma fonte que Jacó Jesus, todavia cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos já haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheceses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher mais uma vez: mas Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der torna-se nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E pediu Jesus, vai e chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher, não tenho marido. Jesus respondeu, replicou-lhe bem, respondeste certamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e este homem que tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Aí vamos pular lá para o 25. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. E quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Aí vamos para o 27. Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou, o que queres saber ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Não seria este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Aí vamos lá para o 42. Amém? Amém. Então disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Gente, eu vou seguir os capítulos e vou falando o que Jesus me deu, tá bom? No versículo 6, havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Nisso aconteceu por volta da hora sexta. A hora sexta aqui na minha Bíblia fala que era por volta de meio-dia. Então eu creio, irmãs, que era um dia assim, super quente, um dia super cansativo, um dia que ela tirava todos os dias para ir naquele poço. Eu creio que não era para ela fácil, porque aqui fala que ela voltava para a cidade. Então era uma trajetória muito longa, mas ela sempre estava a caminho desse poço. E o que eu quero falar sobre hoje com vocês é sobre caminhada. Porque Jesus trouxe ao meu coração que muitas aqui estão desistindo da caminhada com Ele. Para encontrar com Jesus, gente, tem que seguir a caminhada. E Ele tem falado isso comigo também. E tem, assim, me confrontado muito porque eu estou na caminhada, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Aí, no versículo 6, fala sobre, que havia um poço e Jesus sabia que ia encontrar aquela mulher, da mesma forma que Ele sabia que você hoje iria vir aqui encontrar com Ele. E no versículo 7, ele fala assim, nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Aquela mulher, ela percorreu um caminho longo, como eu disse, e para pegar a água, creio eu que era um dia, como eu disse, de muito sol, um dia muito cansativo, mas ela sempre estava ali. E todas as vezes, irmãs, ela ia lá e pegava essa água, e precisava da água, mas ela não achava a água que ela queria, porque o poço não tinha água. Aí, deixa eu só seguir aqui, irmãos, vocês me ajudam aí? E eu quero fazer uma pergunta para a igreja, que Deus me perguntou. É forte, tá? Há quanto tempo você está na caminhada em busca de algo? Meu Deus. Há quanto tempo? Às vezes o caminho seja tão difícil, mas você está nele precisando de algo, não está? Glória a Deus. Algo material, algo espiritual, mas na sua caminhada, algo material, mas na caminhada você não vê nada acontecer. Quanto tempo tem? Você está caminhando, e você vê nada acontecer. Quanto tempo tem? Porque eu estou na caminhada e tem umas coisas que eu não estou vendo ainda não. Aí no 9, então ele respondeu à mulher de Samaria, como sendo tu judeu, pede de beber a mim uma mulher samaritana, pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Aí eu fui lá em 2 Reis 17, 24, fala sobre a origem dos samaritanos, que eles não eram, a palavra fugiu, não seguiam as leis do Senhor, eles não seguiam a trajetória do Senhor, os mandamentos, eles não eram
cristãos. E no 9, e Deus disse assim para ela, e Deus disse assim para mim, para falar com a igreja. Ela não sabia que ele era Cristo. E quantas vezes na nossa caminhada, eu e você não tem entendido o que Cristo tem falado com a gente. Deus fala, e a gente não entende. Quantas vezes? Quantas vezes Jesus falou com você no caminho e você não entendeu? E nós não percebemos. Aquela mulher era samaritana. E isso nós vemos que Jesus não quer saber da sua descendência. Ele não quer saber de onde você vem. Ele não quer saber se você... Peraí, irmão, porque está claro aqui. Ele não quer saber de onde você vem. Ele só quer saber que se você vai encontrar com ele. Porque muitas das vezes colocamos assim: ai, Senhor, minha família é assim. Ai, Senhor, eu sou assim. Ai, Senhor, eu faço isso. Mas Deus, Ele não quer saber disso. Jesus não quer saber disso. Porque a pessoa está na caminhada para encontrar com Ele. Você está na caminhada, irmão? Responde, vocês estão na caminhada? Está sendo fácil? Não. Amém. Peraí, Camille. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí, Deus. Fala, Jesus. Para ele mudar o que tiver que mudar, é no caminho. Irmãos, se sairmos da caminhada, não reconhecemos a voz de Jesus. Jesus queria guiar aquela mulher e está aqui para te guiar também. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque está muito claro. Para a nova tradução de hoje, aí no 10, gente, desculpa. Aí no 10, Jesus respondeu ela: se conhecesses um dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí é que eu entendo aqui, trazendo para a nossa tradução de hoje. Se me ouvir no caminho, você vai chegar no final. Vai acontecer maravilhas. Você vai ter intimidade comigo. Vou te curar. Vou te libertar. É no final que você vai entender a caminhada com Jesus. Também é processo. Aquela mulher samaritana passou por um processo. E vocês vão entender por quê. Mas nós precisamos escutar a voz de Jesus. Porque Ele dá sinal, Ele fala o que vai acontecer, Ele sempre fala. Mas se a gente ouvir a voz dele, porque aqui Ele dá sinal para ela que se ela pedir, se ela soubesse que estava falando com ela, Ele iria dar a ela água viva. E ela não prestou atenção porque Ele estava falando com ela. E assim somos nós também na caminhada. A gente está na caminhada, Jesus está falando assim: não faz isso não, não faz isso não. E a gente está, Jesus está falando: não faz isso não. Se me conhecer, se souber o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, e a gente está igual ela, né? Me dando uma nota. Aí no 11, indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu pode conseguir essa água viva? Aqui, irmãs. Deus me surpreendeu. Na sua caminhada, quantas vezes você questionou o agir de Deus? Quantas vezes você questionou o agir de Deus? Quantas perguntas? Quantas vezes você duvidou? Que a gente duvida, tá? Jesus, ele está te preparando, está preparando tudo, só que da forma dele. E do jeito dele. E ele nos sustenta, nos ajuda, e nós só questionamos. Como é que questionamos? Porque é do jeito dele. Questionamos como ele vai curar, como ele vai nos restaurar, como ele vai nos libertar, e não podemos duvidar do agir de Deus no caminho. De como ele vai fazer. Porque, irmãs, às vezes eu vou falar com você assim: eu quero que você pregue hoje. Aí você acorda toda mal. Passando mal, você acorda assim: eu não quero fazer. Deus fala com você assim: larga isso, você está no caminho. Você: não vou largar isso não, eu gosto disso. Mas por quê? É porque no caminho é do jeito dele. E Jesus estava mostrando para aquela samaritana que era do jeito dele. Ela queria água, queria, mas era da forma dele que ele ia dar água para ela, e não da forma que ela estava. E
nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? É bem assim os seus filhos e seu gado? E Jesus fala com ela. Aí eu coloquei aqui, né? E sabe o que Jesus está dizendo? Se continuar a duvidar... Não, irmãos, desculpa aqui que eu toquei de novo a fala. Ajuda aí, tá, irmãos? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu? É bem assim os seus filhos e seu gado. Aí eu coloquei, Jesus falou comigo. O seu problema é maior do que Jesus? Jesus, ele é menor do que o seu problema? Não precisa. Nós precisamos confiar em Jesus. Porque às vezes você está doente, como eu disse aqui, e vai mandar você ministrar na vida de uma pessoa. Cura, saúde. A samaritana disse que o poço era fundo, mas Jesus, ele é especialista em fazer o impossível. E às vezes fazemos comparações óbvias, mas o nosso óbvio não é o óbvio de Jesus, entende? Na nossa caminhada, Jesus é maior do que qualquer obstáculo. Aí no 13, Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se continuar a duvidar, se não me ouvir, vai dar errado. Se sair da rota, vai dar ruim. Está difícil, mas eu estou com você. E essa sede, gente, essa sede é a nossa vida espiritual. Porque é a nossa vida espiritual que vai continuar da mesma forma. Porque às vezes a gente está querendo algo que não é para a gente no mundo físico, é para a gente no mundo espiritual. Então escute Jesus. Então escute Jesus, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Amém? Mas, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der e nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der torna-se nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Amém? Aí aqui Jesus fala assim: se ouvir a minha voz, vai ter água, vai ter restauração. Você vai chegar no final. Você vai encontrar o caminho. Eu vou revelar coisas grandes. Mas fica no caminho. Porque comigo o fardo é leve. E a caminhada também é leve. Porque a gente desvia do caminho do Senhor, irmãos. Não se engane. A gente dá uma quebrada para um lado, dá uma quebrada para o outro. A gente não fica firme. E Deus, ele está falando: fica firme. Me escuta, vai dar certo. Por quê, irmãos? Porque eu passei por isso durante um tempo. Eu estou pregando aqui o que eu estou vivendo. Porque Deus fala comigo, irmãos, e eu não entendo, às vezes, né? Porque a nossa sabedoria é muito pequena, né? No que Deus tem pra gente. E Deus está falando e a gente está, né, flutuando nas nuvens. Aí no 15, a mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E aí, nós começamos a caminhada com Jesus. Aqui ela já está, né, caminhando. Ela já está indo com Jesus. Imagina você aqui, ó, caminhando. E aí, está na caminhada com Jesus, e ele fala algo do nosso interesse. Porque aqui, Jesus falou algo para ela que era o interesse dela, que era a água que ela precisava. E a gente está, né? Jesus falou algo bom para mim, né? Estou bom na fita. E nós ficamos animadas. A samaritana queria a solução do problema dela. E nós, como ela, queremos a solução. Porém, no caminho, queremos muitas coisas do nosso jeito. E nosso problema é escolher tudo do nosso jeito. Mas com Jesus é processo. E ele faz da maneira dele, o processo na caminhada é dele, e muitas coisas saem, até mesmo novas vontades. Gente, na caminhada com Jesus, a gente faz coisas que a gente fazia as coisas que na caminhada a gente não faz mais. Que eu posso dar um exemplo? Eu, por exemplo, na caminhada com Jesus, eu escutava música mundana. E eu estava dentro da igreja. Só que eu não tinha a revelação do que Deus estava querendo para mim. Deus falava comigo assim: para de escutar música. E eu na caminhada, tá? Porque eu fui fazer de Jesus.
para de escutar música. E eu, coisa na minha cabeça. Para de escutar música. Na caminhada, tá? Porque eu sei que é Jesus. E eu caminhando, e eu aqui na igreja, Jesus, para com isso, e a gente não escuta. Só que aí depois ele traz uma revelação bem forte, assim, que nos assusta, e nos mostra que é do jeito dele. Ou você para, ou você para. Não tem como. E no 16, e pediu Jesus, vai e chama teu marido. Essa parte aqui me pegou, e vai pegar vocês também. Sabe o que acontece aqui? Jesus confronta ela. E muitas das vezes a gente acha que Jesus não nos confronta com o pecado. E ele nos confronta. Porque às vezes, chega uma irmã para você e fala com você assim, ô fulano, não faz isso não, porque isso aqui não é de Deus. Ah, mas ela está julgando. Ah, mas ela está falando coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Como se Jesus também não confrontasse a gente com o pecado. Fulano fala assim, ô fulano, anda nesse caminho aqui, fulano falando uma pastora, viu gente? Pastora, uma pessoa que tem autoridade na sua vida. Ô ciclano, não faz isso não, porque assim, vai dar ruim, Jesus não quer. Não, mas ela está me julgando. Não, mas não existe isso, a Bíblia não está escrito isso. Logo a gente, novo convertido, que acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. Estamos na caminhada, tem muito tempo e a gente também não sabe muita coisa. E aí Jesus confronta ela com o pecado dela. Gente, Jesus vai chegar a uma certa fase da sua vida, na caminhada, que ele vai te confrontar com o pecado. Ou você larga o pecado, ou você não larga o pecado. Aí você não está na caminhada com Jesus. Não tem como. Para ela querer a água que ela queria, tinha que tirar o pecado dela, porque não ia dar da forma que ela estava. E Jesus falou com ela. Ah não, eu vou te perguntar. O que você precisa tirar de você? Porque eu sei que eu preciso tirar de mim. E Jesus já me mostrou. E doeu muito. E de vocês? O que ele precisa tirar? O que você precisa tirar, na verdade? Que está atrapalhando aí o seu caminho com Jesus. Porque às vezes a gente quer um encontro maravilhoso com Jesus, a gente quer aquele mover todo. E ele está na caminhada com a gente, ele está falando e a gente está. Eu não vou tirar isso não. Eu não vou fazer isso não. Porque pecado, gente, é coisa simples. A gente acha que o pecado era dar um tiro no irmão. É coisa que a gente nem sabe. Deus revelou um pecado de mim que eu não sabia. E eu estava temendo, sabia? Porque Deus me levou lá em Gênesis. O conhecimento bem do mal. Eu falei, uai, Jesus, qual conhecimento do bem e do mal que eu não estou sabendo? Aí ele me mostrou desobediência. Eu estou no caminho. Eu estou desobedecendo o Senhor. O que está acontecendo? Aí, Deus usou um vaso aqui da casa porque eu estava temando. Só que o vaso aqui da casa é um vaso de confiança, sabe? É um vaso assim. Posso contar? E falou assim, olha, para com isso. E eu virei e falei assim, uai, por quê? E Jesus já tinha me mostrado que eu estava em desobediência. E estou no caminho, tá, irmãos? Ó, no caminho. Aí a irmã virou, para com isso. Falei, uai, por quê? Porque isso é contra a lei do Senhor. E eu nem sabia. Falei, mas uai, eu não estou fazendo aquilo que está na lei. Mas Deus não é barganha. Ele não mistura, não troca a lei dele. Porque eu estava fazendo uma coisa, irmãos, que para mim não era pecado. Eu vou falar para a igreja, porque Deus está me mandando para falar. Eu estava dormindo com meu namorado, mas eu não estava tendo o que eu tinha que ter com ele. Só que eu achei, bonita na fita, se eu não estou tendo nada com ele, no íntimo, posso dormir com ele. E isso, irmãs, na caminhada. Eu com Jesus, tá? Imagina sem Jesus. Eu com Jesus, ó. Eu com Jesus. Eu achando que tá bonita, né? Não tô pecando, não. A irmã, aí Jesus falando, para com isso. Desobediência. Porque Jesus primeiro, ele fala com a gente. Antes dele usar alguém na casa, ele fala primeiro com a gente. Se você ler Bíblia, ele vai falar com você na Bíblia. E eu pagando
porque eu paguei de louca, tá? E eu falei com a tia Dana, mas eu tia Dana é Daniela. Deus me levou aqui em Gênesis, eu não estou entendendo desobediência. Aí ela falou assim, uai, Cleison, passa em revista. O que está acontecendo? Aí eu, profeta, né? Profeta, aí eu, uai, como assim? Eu estou na caminhada, uai, eu estou com Jesus. Não, Cleison, mas tem coisa que a gente faz que às vezes a gente não percebe. Entrou aqui, irmãos, e saiu do outro lado. Paguei de louca, real. Eu falei assim, não tem nada aqui de ruim comigo, não. Não estou obedecendo. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Bíblia, coisa da minha cabeça. Então, gente, antes de alguém da casa me falar com vocês, passe em revista se tem algum pecado, se tem alguma coisa que você precisa tirar no caminho, porque é difícil você escutar de alguém. Graças a Deus, a pessoa era de confiança. Glória a Deus. Ela é uma pessoa que faz uma mãe para mim. Mas vocês estão entendendo? Amém. Então, amém. Outra coisa. É um pecado? Está te atrapalhando no caminho? Mas eu falo pecado, não é pecado que você tropeça, não. É uma iniquidade. Pecado que você faz sempre, que você não percebe. Ou que você percebe e paga de louca. Fala, Deus. Tem? Pensa aí. Para você continuar na caminhada com Jesus, Ele vai te pedir algo. E que vai doer, porque Ele me doeu, tá? Porque você acha que eu não estou sofrendo? Não, estou. Por quê? Porque igual uma irmã pregou, ela se namorava porque ele tem chamado. Mas ele tem, mas ele não quer ter posição para ter o chamado que ele tem. Então, às vezes, irmãos, eu pelejo, eu falo com ele, ô irmão, né? Quando falar abençoado, né? É meu namorado, viu, gente? Ô vida. Vamos, né? Ele tem chamado, mas paga de louco também. Então, assim, eu namoro com ele, namoro há muito tempo. Porque eu tinha uma vida totalmente errada, gente. Só que aí, não é como eu comecei, é como eu vou terminar ele. Então eu decidi terminar ele certo. Só que aí, ele não, né? Ele fica com aquele primo do diabo falando no ouvido dele assim, tem nada a ver não. Mas eu acho. Não quer ser confrontado com o que está errado. Aí eu tenho que ter paciência. Vou continuar aqui, irmãos, porque está acontecendo comigo, tá? Primeiro dói aqui, depois doer aí. E a gente para na caminhada, pensa em desistir. Sabe por quê? Quando você está na caminhada com Jesus, assim, gente, você está linda. Você tem Jesus, agora só acontecem coisas boas. Não, porque eu fui avisada que não ia acontecer só coisas boas. Eu fui avisada que Jesus, tudo vai desandar para depois consertar. Só que isso, falando, é uma coisa, mas vivendo é outra. E eu, né, linda, achando que eu ia, né? Você tem Jesus, tá tudo de boa. E aí Deus falou comigo assim, você vai parar com isso. Você vai parar com aquilo. Aí teve um dia, gente, eu juro não, que eu falei jurar, né, Deus, perdoa. Eu olhei para a pastora, e isso, a pastora, né, gente, ela me orientando, mulher de Deus, sei que ela é de Deus. Eu falei assim, ô Deus, essa mulher é de Deus mesmo? Porque tudo que eu vou fazer está errado. Não foi, pastor? Tudo. Essa mulher é de Deus mesmo? Aí, gente, teve um dia que ela orou por mim. E eu lá na minha casa, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Só eu e Jesus, assim, na caminhada, sabe? Aí ela fica aquele jeitinho dela, vou orar por você. Deu ruim. Colocou a mão no meu coração. Aí ela falou, tudo estava acontecendo. Aí eu falei, senhor, mas como é que ela sabe disso? Será eu e Jesus lá? Por quê? Porque ela estava falando, eu não estava ouvindo. Ela não, né? O Espírito Santo falando com ela falando comigo. Então, a gente não pode teimar na caminhada. A gente precisa de escutar a voz do Senhor. Amém? Amém.
Gente, é forte o negócio. Forte, intenso. Ô, irmã, eu parei no 16, né? É porque ela chama teu marido e volte aqui, tá. Aí eu parei aqui. Peraí, irmã, por favor, vou achar aqui. Aí nós vamos na caminhada e pensamos em desistir, né? Aí o que acontece? A gente está bem, ninguém está enchendo o saco, ninguém está te confrontando, ninguém está te questionando nada, Jesus não está te pedindo nada, você está, né, relax. Aí Deus começa a pedir algumas coisas e que vai doer. Aí o que a gente faz? Aí eu vou desistir. Isso aqui não é para mim, não, ser crente é muito difícil. Nem você crente não, nem eu não. A gente pensa, porque eu pensei em desistir, tá? Várias vezes pensei em desistir. E é desse jeito mesmo, irmã. Deus pede um trem pra gente que a gente acha que é coisa de doido. Coisa de doido mesmo. Aleluia. Ai, gente. Aqui terminar uma palavra aqui, eu tenho que tá aqui. Mas Jesus, achei a palavra. Ele limpa. Ele tira a sujeira. A gente para com certas coisas. Porque Jesus, ele conhece profundidade. Foi o que eu falei. Às vezes está lá no seu quarto conversando com Deus. Ele sabe. Ele sabe do seu pecado. Ele sabe da sua iniquidade. Às vezes a pastora não sabe. Mas Jesus sabe. Glória a Jesus. Você pecou? Está constrangida? Você fez algo errado no caminho e você está constrangida diante do Senhor na caminhada? Na sua caminhada você fez algo que você pensou assim, vou nem pedir perdão, que Jesus vai me perdoar não. Isso na caminhada, tá, irmã? Isso aqui é para quem aceitou Jesus, é para quem está na caminhada. Ele perdoa o pecado. Mas precisamos renunciar a muitas coisas no caminho. Quer encontrar com Jesus? Ele vai limpar algumas coisas. Você vai deixar algumas coisas para trás. Entenda algo. Deus prefere que você perde coisas do que ele perder você. Aprenda isso porque eu estou aprendendo. Ele prefere que você perde alguma coisa lá no caminho do que perder você do caminho. Porque algumas coisas no caminho nos afastam do Senhor. E a gente acha que está firme na rocha. E não está, não. Afasta a gente da presença do Espírito Santo. Eu custei entender isso, mas nas pregações da Fernandinha aqui que ela falou, Deus usou ela para falar comigo, que a gente perde a presença com poucas coisas. No 17, vamos lá, gente. Vocês estão pegando comigo, né? Eu estou falando ficar confuso aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Nós sabemos aqui que ela confessou o seu pecado e falou a verdade. Eu imagino a tristeza e a vergonha. Porque, irmãs, sentimos vergonha sim quando Deus nos confronta, quando Deus mostra pra gente o nosso pecado, e é necessário fazer isso muitas das vezes, porque a gente não entende a voz dele no caminho. O que ele está falando, a gente não entende. Então, muitas das vezes, ele vai pedir de uma forma que vai nos constranger e que vai doer. Mas aprendemos que começamos a caminhada de uma forma e terminamos de outra. Mas lembre-se, é dolorida. Jesus, para ele ser glorificado, ele passou por uma via dolorosa. Por uma caminhada dolorosa. Jesus, para ele, uma via e caminhada dolorosa. Mas ele não encontrou o Pai? Aleluia. Ele está lá na caminhada sofrendo, sendo escoteado, apanhando isso na caminhada. Não estava sofrendo ali na caminhada por mim, por você? Aleluia. Ele não encontrou o Pai? Ele não foi glorificado? E por que nós não queremos passar por este caminho? E por que nós queremos desistir no meio do caminho?
Porque a gente não ouve. Porque se Jesus falasse assim, eu não vou ouvir a voz de Deus, não. Ele poderia? Poderia. Ele era santo. Ele poderia todas as coisas. Mas ele pensou em mim e pensou em você. Então, às vezes a caminhada, gente, não é fácil. Não vai ser, tá? Não se engane. Porque já foi me avisado isso para quem tem mais de 30 anos aí de cristã, que não vai ser fácil. Mas no final, vai dar certo. No final não deu certo para Jesus? Ele está lá na direita com o Pai? É que eu não sei direita e esquerda. Ele não está lá. Direita. Ele não está lá, ele não foi glorificado. Mas imagina aquela caminhada que ele passou. Imagina aquela via que ele passou. O quanto que ele sofreu. E a gente, Deus pede assim, não usa mais calça. Eu vou usar sim. Isso na caminhada. Deus me pediu, tá, irmãos? Não corta mais o cabelo acima do ombro. Senhor, você está ficando doido, né? Porque eu amo cortar o cabelo. Às vezes o que Jesus sofreu lá, não é o que vamos sofrer aqui e apanhar, mas são coisas que estão dentro da gente. São coisas que a gente tem dentro da gente que a gente não quer largar. E eu custei a pegar no tranco depois disso. Tem 2 anos, né, pastora, que eu estou aqui? Custei a pegar 2 anos, tem pouco tempo, mas custei a pegar, mas estou pegando. Amém? Vocês pegam também, viu, irmãos? Então, vocês. Mas no final, vamos encontrar com Jesus. Porque, irmãos, Jesus, ele vai aonde dói. Aquela samaritana já teve 5 maridos. Você imagina isso? 5 maridos? Muito louco, né? 5 maridos. Vários erros. E, gente, aquela mulher, ela queria água. Mas Jesus vai primeiro pedir algumas coisas. E com nós também vai pedir algo que vai ser desagradável. Porque é desagradável, gente. A gente não corta cabelo. É desagradável escutar uma música que a gente gosta. É desagradável a gente fazer jejum muitas horas. É desagradável a gente ser humilhado no caminho. É desagradável a gente ver todo mundo lá fora prosperando e você não. Todo mundo lá fora ganhando dinheiro e você não. Porque Deus não quer dessa forma. Ele não quer, não adianta. Deus, eu queria ter um carro, mas não é o momento de você ter um carro. Eu queria um casamento. Gente, eu queria casar esse ano. E eu questionei com Deus. Mas por que Deus não deixou? Porque eu não estou pronta. E nem o abençoado. Imagina se eu faço com ele da forma que ele está. O que ia acontecer? E eu estou aonde, gente? Então vocês estão entendendo o drama, né? Umas coisas agradáveis, dói, mas é preciso para que ele cumpra a boa obra. Jesus, ele não pode nos dar o que ele tem da maneira como estamos. Não pode. Gente, eu estava pedindo algo para Deus. Sabe quem falou comigo? Eu falei com as irmãs aqui na terça-feira. Terça? Foi terça? Terça ou sexta? Que a casa estava suja. E eu estou aonde, irmãs? Eu estou aonde agora? Pregando para vocês, não estou? Tem alguma coisa que ele vai tirar ainda de mim que eu sei que vai doer. Eu não sei o que é. Porque tem algo que está me atrapalhando. Mas é na caminhada. E eu achei, gente, que eu só ia pregar e que eu só ia fazer a boa obra do Senhor quando eu estivesse limpa. Totalmente limpa. Mas não é assim que Ele quer. Ele vai me limpar no processo. Ele vai me limpar pregando. Ele vai me limpar ministrando para outras pessoas. Ele vai me limpar no processo. Não tem como, é assim que Ele quer. E eu achando, né? Não,
não, tem que estar limpa, tem que fazer isso, tem que fazer... Não. Então, a gente precisa de entender o que Deus está falando. É forte. 19. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Ela reconheceu que ele era um profeta e nós precisamos entender quem é Deus e o que ele pode fazer no nosso processo. Precisamos reconhecer quem é Cristo nas nossas vidas, porque muitas vezes reconhecemos o homem e não Deus. Aqui ainda eu não sabia que ele era Cristo, que ele era Jesus. Aí, naquele ponto de novo, Deus usa um vaso da casa para falar com a gente. Deus vai fazer isso na sua vida. Nossa, reconheço que fulano de tal é um profeta. Aí Deus não cumpre na hora que a gente quer. Aí o que a gente fala? Não, porque aquela pastora falou isso. Mas não é a pastora que está falando. É Jesus que está falando. É Cristo que está falando. É Ele que está ministrando sobre a sua vida, não é o outro. É Deus que está falando com a gente. E no 25, a mulher disse a Jesus, Aí vamos pular para o 25. Isso. E a mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, chamado Cristo, viu? Ela não sabia que ele ainda era Cristo. Está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus. Eu que te falo, sou o Messias. Aí aqui ela não sabia ainda que ele era Cristo. E, gente, essa mulher estava face a face com Cristo. E não ouvia. Ele falava com ela e ela não compreendia. E nós somos a mesma coisa. Nós não reconhecemos a voz de Deus na caminhada. Ele fala e nós achamos que é coisa da nossa cabeça, que é o homem falando. Precisamos parar com isso para que no final possamos encontrar com o Mestre. Aí vamos lá para o 28. A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Não ali não, né? A mulher deixou o seu cântaro. Aí sabe o que eu entendo aqui? Naquele dia ela teve encontro com Jesus. E ela passou por um processo, porque ela foi confrontada. Foi rápido, né, o processo dela, naquele instante, mas quantas vezes ela teve que ir neste caminho? Quantas vezes você aí vai ter que voltar pelo caminho? Lá no início. Quantas vezes? Porque ela voltou várias vezes. Mas teve um dia que ela teve um encontro com Jesus. E a água que ela queria não era mais importante. A água física. Porque Jesus matou a sede dela espiritual. Quando ela encontrou com Jesus, teve arrependimento, teve confissão de pecado, teve libertação, porque Deus libertou ela, tá, gente? Porque tanto de marido que ela tinha. E o mais importante, teve salvação. Glória a Deus. Porque Jesus salvou ela. Aleluia. E sabe o que eu quero dizer para você e na sua trajetória e caminhada? Vai ter coisas. Isso, gente, já quando você encontra com Jesus, tá? Quando você já começa a entender o caminho. Que vai ter coisas que não vai ser tão importante mais. Que vai ter coisas que Deus vai te pedir e você vai falar assim, tá bom. Só que é na caminhada. Que vai ter coisas que você vai falar assim, é verdade. Jesus tinha razão mesmo. Preciso parar com isso. Preciso de mudar algumas coisas. Que você mesmo vai querer deixar de lado. Porque ela deixou o cântaro dela de lado. Porque aquilo que ela queria não era mais importante. Porque ela já, foi saciada com a água espiritual, com a cura que ela precisava. Peraí, meu irmãos. E eu vou falar com a igreja hoje. Larga tudo. Hoje.
Nesta noite, foi isso que Jesus falou comigo. Larga tudo hoje, para você ter um encontro com Ele. Mas é largar coisas, gente, que às vezes a gente não quer largar. Mas é para largar hoje. É um pecado. Pede perdão hoje. É algo que você está praticando? Fala, Deus, eu quero largar isso. Para você ter um encontro com Ele hoje. É hoje que Ele quer, hoje, tá? É hoje. Porque no final da caminhada que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque no caminho é processo, é provação para você poder chegar no final. 29. Vinde e vejo um homem que me disse quanto tenho feito. Não seria este Cristo? Aqui ela largou o cântaro dela e foi até a cidade. Então, gente, eu imagino que seja uma caminhada muito longa, né? Porque voltou à cidade. E ela falou, né, com os samaritanos que não era cristão, que não queria saber de Jesus, que não queria obedecer à lei do Senhor. E no 30, saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. E aqui eu entendo o seguinte: aquelas pessoas, na sua caminhada, porque Jesus falou isso comigo, pessoas que estão na minha caminhada junto comigo, que não gostam de você, a sua família, que duvidou de você, do seu caminho. Porque aqui aqueles samaritanos, gente, eles não acreditavam. Eles não acreditavam. Eu creio aqui que se eles tivessem visto ela conversando com um homem, ia falar alguma coisa, ia até julgar ela, porque ela teve 5 maridos, porque não sabia que ele era o Cristo. Pessoas que julgaram a sua caminhada, pessoas que não acreditam quando você ir para a casa do Senhor, pessoas que não acreditam que você é verdadeiramente crente, que serve o Senhor de todo o seu coração, pessoas que te julgam, que elas falam assim: lá vai ela, já está indo para a igreja, já está indo lá, né, para aquela igreja lá, aquelas mulheres, cabelo longo, aquelas mulheres lá, porque o povo fala assim, tá? Crentinho, Vamos ver. Escuta isso. Que Deus falou comigo. Porque está acontecendo isso comigo. Eu até me seguro para não me emocionar. As pessoas vão ver. Vão falar. Olhar e vão falar assim: eu vou seguir o mesmo caminho que ela. Eu vou na igreja dela. Eu vou escutar mais sobre o caminho dela. Jesus, ele te quer na caminhada para mudar a sua vida e mudar as pessoas ao seu redor. Porque quantas vezes, irmãos, principalmente para mim que é que sou nova, as pessoas duvidam. Eu falo no meio de família, tá? Eu falo mais simples. Porque amigo do mundo passa. Mas também já tem, né? Porque a gente vive muito tempo no meio de família. Estou falando, amor paternal mesmo. Estou falando, estou pregando para vocês aqui, porque primeiro bateu aqui. Só que Jesus quer falar de reencontro. Jesus quer falar de caminhada, porque é na caminhada que muitos te julgam. É na caminhada que muitos duvidam, jogam na sua cara o pecado que você fez. Mas você não dançava o El Chan? Agora você não faz isso mais, não? Não. Agora você é crente? Sou muito. Você tem Jesus como meu único salvador. Aleluia. Sempre vão ter pessoas que não acreditaram e que vão acreditar depois. Mas isso é na caminhada. Não saia da caminhada. Só continua. Não desista. Esteja disposta a ter este encontro com Jesus. Encontra com Ele hoje.
Se desistiu de caminhar, insista. Aquela samaritana não desistia. Assim, seja você, continua. Ele está vendo, ele vai mudar a sua vida, mas escuta ele no caminho. Porque ele vai te usar para ser canal para outras pessoas. Porque aquela pessoa que te julga é que vai precisar de você, sabia? Aquele parente lá na sua casa que fala mal de você, um filho, um pai, uma mãe, um patrão, um amigo de trabalho, a hora que ele mais precisar, ele vai falar com você. Você ora por mim? Você me ajuda? Você pode me ajudar? Porque aqueles samaritanos escutaram aquela mulher samaritana. Precisou dela falar para eles, para que eles tivessem crido. Porque ali, eles viram quem Jesus era. E no 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós vemos e ouvimos e sabemos que este verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E como eu disse, aqueles samaritanos acreditaram, eles creram. E assim será com você e todos ao seu redor. Irão ver e reconhecer quem é Cristo na sua vida. E vão acreditar na sua caminhada. E seu caminho vai ajudar o outro. Fique firme na caminhada, porque hoje Jesus está aqui para encontrar com você ou reencontrar de novo. Porque hoje Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te entregar algo, mas é na caminhada. Amém. Porque, irmãos, não se engane, caminhar com Jesus não é fácil. A Daniele ontem ela teve um ensaio com a gente e ela falou sobre isso. Caminhar com Jesus hoje, no mundo em que a gente está, não é fácil. Não é fácil. Mas lá, em João 14, pode abrir a Bíblia de vocês. Em João 14, vamos ler o versículo até o 6. Amém? Amém. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos um lugar. Quando eu me for e vos estiver preparado em um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, esteja vós também. E vós sabeis que para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, nós sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui Jesus está falando claro que Ele é o caminho. Então que a gente possa ficar firme no caminho de Jesus. Não desistir da caminhada com Ele, porque não é fácil. Mas Ele nos garante a vitória, Ele nos garante cura, Ele nos garante libertação. E o mais, gente, Ele nos garante a água. E não a água física, mas a água espiritual. Que aquela samaritana estava precisando. Tanto que ela deixou o cântaro dela e foi embora. Porque aquilo não era importante. Ela precisava de uma cura espiritual. Mas ela passou por um processo. Então não se engane, tá? Se você está na caminhada aí com Jesus, é processo. É processo dentro de casa, é processo na rua, é processo com família, é processo no trabalho, é processo com o patrão. Aonde você for vai ser processo. Não tem como. Mas Jesus ele nos garante a vitória. Jesus ele nos garante que no final da caminhada Ele vai estar lá, nos
ajudando, nos guiando, nos dando força, porque é difícil, mas com Jesus a gente pode todas as coisas. Então que hoje, cada uma de vocês estejam dispostos a encontrar com Jesus e continuar na caminhada com Ele. Não desista. Não desista da caminhada. Se for para reencontrar com Ele de novo, reencontra. Aceitar, seja de novo, mas continue, gente. Não desista. É na oração, é no clamor, é no jejum. E lembre-se, muitas das vezes Ele vai nos confrontar com algo que não queremos tirar. Mas é preciso tirar, gente. Tira, para que a gente não fique mal, para que a gente não se desvie do caminho, porque se está difícil com Jesus, é pior sem Ele. É muito pior, a gente lá fora está muito ruim. As coisas não estão fáceis, mas com Jesus é difícil, mas vai bem, porque Ele está no barco junto com a gente, está na caminhada junto com a gente. E é assim, foi a palavra que o papai me deu. Curta, mas bem direta, para que vocês entendam que é a caminhada que Jesus quer. Glória, é caminhada, para encontrar com Ele é caminhada. Amém? Amém? Então vamos orar? Eu vou chamar a pastora Cleória, a pastora Lúcia para me ajudar a orar. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam o recado, né? Entendeu? Vocês querem que eu coloque? Vou olhar para vocês aqui. Vocês coloquem. Eu agradeço a oportunidade, tá, irmãs e irmãos? Jesus. Amém. Ela falou que a pregação foi curta. Misericórdia, pessoas. Glória a Deus. Mas ela destrinchou o negócio direitinho. Né? Pegou a cara de todo mundo, passou um chapisco, como diz eu. Né? Sobrou para todo mundo aqui. Não tem jeito. Você encontrou com Cristo, Ele vai te pedir alguma coisa. Ele vai pedir você para tirar alguma coisa. Ele vai pedir você para largar alguma coisa. Porque o Senhor não pode fazer nada nas nossas vidas se a gente estiver sujo. Ele quer te abençoar. E Ele vai abençoar. Mas não vai depender só dele, não. Depende de você primeiro. Depende de nós primeiro. Depende de nós. Porque Ele está disponível todo momento, todo segundo. É nós que atrasamos nossas bênçãos. É nós que atrasamos as coisas que Deus quer fazer. Somos nós, querido. Deus não tem culpa. É nós que somos culpados. A gente dá um de bobo mesmo, de João sem braço, né? Não é comigo não. Né? Escuta uma pregação dessa, aí chega lá fora, eu já até esqueci o que foi falado. Aquela mulher, ela precisa de uma libertação. Ela precisava ter um encontro com o Senhor por causa de uma libertação. E o problema dela, querida, é porque ela gostava de homem mesmo. Rasgar o verbo para vocês entenderem. De uma forma ou de outra, ou para ajudar, ou para explorar, ou para o sexo. Não sei. Mas eu sei que ela tinha muitos maridos e ia catar o marido dos outros. Com certeza não era nem o dela, era do marido dos outros. Mas ela precisava ter esse encontro, precisava ser confrontada por Jesus. E às vezes nós precisamos ser confrontados pelo Senhor. Nós precisamos ter uma sacudela diante de Deus e falar assim: para de ser sem vergonha. É a palavra essa mesmo. Para. Deixa de ser cara de pau. Deixa de ser mentirosa. O Senhor fala com a gente assim. Para de passar a perna nos outros. E às vezes a gente fica fingindo de besta. Não, mas é só um troquinho, é só R$5. Não vai fazer falta não. Devolve, não é seu. Às vezes, tem pessoas que pegam as coisas emprestadas e não devolvem. É pecado, irmãos. É pecado. São coisinhas pequenininhas que a gente faz e a gente não entende. Eu contei que uma certa feita que eu passava, vocês no jardim lá de fora, eu pegava uma plantinha assim, cortava o galho e falava: vou plantar lá em casa. Lá de fora no passeio, mas não foi eu que plantei. E o Senhor falou assim: para, você está pecando.
Coisinha simples. Você quer uma planta? Compra ela. Ou então peça. Coisinha simples, irmão, que nós pecamos. Nós estamos pecando. Nós estamos falhando. Tem pessoas que pedem roupa emprestada e não devolvem. Isso é pecado. Uma vasilhinha de plástico é pecado. Devolve. São coisinhas simples que a gente faz, que a gente não entende, que o Senhor está cobrando. É coisinha mínima. A gente não... Ela falou assim, gente, não peca. Ó, tô pensando não. É coisinha pequenininha que a gente faz. Sem querer, se tiver um murmurador perto de você, começa a murmurar, de repente você começa a murmurar também. É pecado, para de murmurar. Agradeça a Deus, seja mais grato pelo Senhor, o que Ele tem feito na sua vida. Ainda que você não tenha tudo, mas agradeça, Senhor, agradeço pelo dia de hoje. Não foi legal não, mas eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado porque eu estou viva. Eu consegui vencer o dia de hoje. Agradeça a Deus, Ele é bom. Ele está nos dando mais uma oportunidade hoje de encontrar com Ele. E eu falei assim, Senhor, Tu és o meu convidado dessa noite. Faz alguma coisa diferente em nossas vidas hoje. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar. Passou da hora sim, querida, já são 10h15. Mas eu não posso sair daqui sem orar por vocês. Vocês entenderam a palavra de Deus. Mais colorido do que foi, né? Ela falou dela. Na sua caminhada, tem pessoas que vão levantar. Dentro da sua casa, não é fora não, dentro de casa mesmo. Seu marido, seu filho, seu vizinho, sua tia, seu parente, seu sobrinho. Vai te confrontar, vai falar assim, deixa para com isso, como é que está a sua vida? Você não consegue nada, aí ó, eu estou conseguindo tudo. Eu estou lá no mundo, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu faço, eu aconteço, eu vou para a praia, eu como, eu bebo, e você não tem dinheiro nenhum para pagar nem sua dívida. Vou te confrontar, mas não tem problema não. Sabe por quê? Porque se você tirar no caminho, o Senhor vai abrir porta para você. O Senhor está só te passando você pelo teste. É só um teste para ver se você vai obedecer. Mas depois, as pessoas vão ver que quando Deus dá, Ele não dá qualquer coisa para o cliente. A bênção é recalcada, sacudida e transbordante quando Ele dá. Ele não dá nada para a gente pela metade, não entenda isso. Aquela mulher precisava somente ser liberta para ela poder pregar, para ela poder fazer a obra de Deus. Ela virou uma missionária naquela época. Ela foi pregando para o samaritano tudo que Jesus fez para ela. E o pessoal que está do seu lado, dentro da sua casa, dos seus vizinhos, aqueles que te acusam, pode deixar. Eles mesmos vão contar a sua história. Eles mesmos vão falar da sua vitória. Eles vão querer estar no caminho junto com você. Como é que você conseguiu? Como é que você chegou lá? Aí você vai contar, foi Jesus que fez isso por mim. Foi Jesus que me abençoou. Foi Jesus que abriu essa porta. Foi Jesus que restaurou meu casamento. Foi Jesus que resgatou meu marido. Foi Jesus que resgatou meu filho. Foi Jesus que colocou a minha casa de pé. Mas tem que estar junto com Jesus. Caminhe com Ele. Caminhando, caminhando, caminhando. Não abandona Jesus.